Antes de levantarmos nossas vozes em oração, é importante lembrar de onde vem o nosso verdadeiro socorro. O Salmo 101 começa com estas palavras poderosas: Levanto os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1. Esta passagem eleva o nosso olhar para cima, afastando-nos dos problemas e ansiedades, e fixa nossa atenção no Criador Todo-Poderoso, que sustenta todas as coisas em suas mãos. O salmista nos assegura que Deus nunca dorme nem cochila. Salmo 121, 3. Diferente da força humana que se cansa, o Senhor é o guardião sempre vigilante que protege o seu povo de dia e de noite. Ele é descrito como a tua sombra, à tua direita. Salmo 121, 5. Uma presença constante que oferece abrigo e proteção. Isto não é apenas poesia antiga. É uma promessa viva para nós hoje. Não importa os perigos ou incertezas que enfrentamos, podemos ter confiança de que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Salmo 28. Porque o Senhor é o nosso guardião que nunca dorme, é justo que nossos corações transbordem em gratidão e louvor. Cada novo nascer do sol nos lembra da sua misericórdia infalível, e cada pôr do sol fala da sua paz. A Escritura nos diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, B22, 20. De 23. A fidelidade de Deus não é distante ou abstrata, é pessoal, presente e ativa em nossas vidas. Ele demonstra o seu amor através da bondade dos outros, da beleza da sua criação e, acima de tudo, pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre esse amor, somos humildemente tocados por sua paciência, mansidão e perseverança. O Senhor não observa de longe. Ele se aproxima carregando os nossos fardos quando são pesados demais para nós. Assim como Jeremias declarou os planos de Deus para nos dar esperança e futuro. Jeremias 29:11. Podemos descansar seguros de que o seu coração para conosco é sempre bom. A gratidão então torna-se mais que palavras, transforma-se em um ato de adoração, um modo de viver que honra a sua grandeza e reconhece o seu cuidado constante. Quando a gratidão enche nossos corações, ela naturalmente nos leva a confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza. A vida muitas vezes pode parecer esmagadora, com fardos que pesam sobre nossa mente e coração. No entanto, a Escritura nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Ele não é um Deus distante que aparece apenas em raros momentos. Ele está sempre presente, sempre perto, sempre pronto para nos sustentar, quando nossa própria força se esgota. O apóstolo Paulo nos assegura que não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, mas que podemos apresentar nossas petições diante de Deus com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6c. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Quando as tempestades se levantam e o medo ameaça, encontramos abrigo em suas promessas e segurança sob suas asas. Ele é o nosso alicerce inabalável, aquele que nos sustenta em meio ao caos da vida. Na sua presença, até os fardos mais pesados se tornam mais leves, pois somente Ele é o refúgio onde nossas almas podem realmente descansar.
Ao descansarmos na presença e na força de Deus, somos lembrados de que Ele é o mesmo Deus poderoso que realizou maravilhas ao longo da história. As Escrituras estão repletas de testemunhos da sua mão forte em ação. Lembramos de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu ileso, porque o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca deles. Daniel, eis, 22. Recordamos como Deus abriu o Mar Vermelho, criando um caminho seco para os israelitas passarem, enquanto seus inimigos foram destruídos pelas águas. Êxodo 14, 21, 22. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são lembretes vivos de quem Deus é fiel, poderoso e capaz de fazer o impossível. O autor de Hebreus declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Isso significa que o Deus que livrou Daniel e os israelitas é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. Embora nossas lutas não se pareçam com as deles, enfrentamos desafios que podem ser igualmente esmagadores. No entanto, podemos ter coragem sabendo que o Senhor, que já realizou milagres para o seu povo, ainda está agindo em nossas vidas, abrindo caminhos onde não parece haver saída. Porque o Senhor é o mesmo Deus de milagres ontem, hoje e para sempre, podemos pedir com confiança a sua proteção diária. Cada vez que saímos de casa, vamos ao trabalho ou assumimos novas responsabilidades, precisamos da sua cobertura. O Salmo 91 nos dá esta certeza: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 91. Onde 12. Que lembrança poderosa de que o cuidado de Deus não se limita a grandes milagres, mas alcança também os detalhes do nosso dia a dia. Assim como ele fechou a boca dos leões para Daniel, pedimos que feche a boca do medo, da dúvida e do perigo em nosso caminho. Oramos para que ele vá adiante de nós, endireite as nossas veredas, nos cerque por todos os lados e nos proteja de todo mal. Essa proteção não é apenas física, mas também espiritual, pois o inimigo tenta nos desanimar e distrair. Mas quando andamos debaixo do olhar atento de Deus, nada pode nos alcançar sem antes passar por suas mãos. Nele estamos seguros, guardados e preservados. Mesmo com a proteção de Deus ao nosso redor, a vida ainda pode parecer uma tempestade caótica, imprevisível e assustadora. Nesses momentos, precisamos desesperadamente da sua paz para acalmar os nossos corações. O Evangelho de Marcos nos conta que quando os discípulos estavam apavorados no barco, enquanto as ondas batiam com força, Jesus se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, sossega. E o vento cessou e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Esse mesmo Jesus que acalmou a tempestade no mar é capaz de acalmar as tempestades dentro de nós hoje. Seja o estresse no trabalho, conflitos na família ou ansiedade pelo futuro, a sua paz excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Ele não apenas silencia os ventos exteriores, mas também aquieta o medo interior. Às vezes podemos sentir que as ondas são fortes demais, mas nada é grande demais para ele. Assim como forneceu o maná a Israel no deserto, Êxodo 16:31. Ele proverá a força, a sabedoria e a calma de que precisamos a cada dia. Quando o convidamos para dentro de nossas tempestades, ele transforma o caos em paz e o medo em fé, lembrando-nos de que é sempre o Senhor sobre cada situação. Quando as tempestades da vida se acalmam, aquilo que a nossa alma mais anseia
é a paz constante da presença de Deus. A Escritura descreve lindamente essa segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 1-2. Habitar à sombra do Altíssimo significa viver perto dele, onde sua proteção e conforto nos envolvem diariamente. Em sua presença, há plenitude de alegria. Salmo 16, 11. E em seu abrigo, há descanso que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. As pressões da vida muitas vezes nos puxam em várias direções, deixando-nos cansados e ansiosos. No entanto, quando fazemos uma pausa e nos aproximamos do Senhor, tudo o mais ganha a devida perspectiva. Ele se torna a nossa sombra à direita. Salmo 135, protegendo-nos do mal e renovando o nosso espírito. Essa proximidade não é temporária. É um relacionamento permanente que traz segurança constante. Viver debaixo das suas asas é caminhar em paz, segurança e alegria, sabendo que nossa vida está firmada na presença de um Deus que jamais nos abandona. A vida neste mundo está cheia de muitos perigos visíveis e invisíveis. Enfrentamos o risco de doenças, acidentes e danos ao corpo, mas ainda mais perigosos são os ataques invisíveis contra a nossa fé e o nosso espírito. Por isso pedimos ao Senhor não apenas que nos guarde fisicamente, mas também que nos mantenha espiritualmente seguros. A Escritura nos adverte que o inimigo anda em derredor como leão, que ruge procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Contudo, temos a certeza de que o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Deus nos chama a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Efésios 6:11. Isso significa guardar o nosso coração contra a dúvida, resistir ao pecado que tenta nos seduzir e discernir falsos ensinos que distorcem a verdade da palavra de Deus. Quando buscamos a sua proteção diariamente, Ele nos envolve com o seu Espírito, dando-nos força para resistir à tentação e sabedoria para andar em sua verdade. Assim como Ele nos protege de perigos físicos, também preserva as nossas almas das armadilhas do inimigo, mantendo-nos firmemente enraizados em seu amor e graça. Quando o peso do mundo parece pesado demais, podemos correr para Deus, pois Ele mesmo é o nosso lugar seguro. O salmista declara: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 32:7. Nele encontramos não apenas abrigo contra as dificuldades da vida, mas também a certeza de vitória e livramento. A presença de Deus nos dá coragem para enfrentar cada dia, sabendo que o nosso futuro está seguro em suas mãos. Jeremias nos lembra: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Jeremias 17, 7 e 8. Essa é a esperança que temos em Cristo, uma esperança viva, que não pode ser abalada pelas circunstâncias ao nosso redor. Mesmo quando o amanhã é incerto, podemos descansar na verdade de que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele não é apenas o nosso guardião para hoje, mas a nossa forte esperança para o futuro. Nele o medo é substituído pela fé, o desespero dá lugar à alegria, e a incerteza é coberta pela confiança em suas promessas eternas. Mesmo quando confiamos no Senhor,
como nosso refúgio e esperança, reconhecemos que a nossa fé é frequentemente provada pelas tempestades da vida. Há momentos em que os fardos parecem pesados demais e as dúvidas começam a sussurrar em nossos corações. Contudo, a Escritura nos promete que aqueles que esperam no Senhor encontrarão novas forças, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 41. Deus não espera que enfrentemos as provações com a nossa própria força. Ele nos dá o seu poder para suportar e vencer. O autor de Hebreus nos encoraja a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2, lembrando-nos de que a nossa perseverança depende dele e não de nós mesmos. Quando a nossa fé parece fraca, é ele quem a fortalece. Quando cambaleamos sob o peso da vida, ele nos sustenta com a sua mão justa. Nele descobrimos que mesmo em nossa fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa, 2 Coríntios 12:9. Com a sua força podemos permanecer firmes e inabaláveis, e cheios de esperança, não importam os desafios que estejam diante de nós. Ao chegarmos ao fim desta oração, nossos corações se voltam novamente ao louvor e à gratidão pelo Deus que nos guarda. O salmista declara: O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmo 121, 7 e 8. Que certeza poderosa a proteção do nosso Deus não é passageira, mas eterna. Ele é fiel ontem, hoje e para sempre. Glorificamos o seu nome, porque ele é o nosso guardião, o nosso refúgio e a fonte infalível da nossa força. Hoje permanecemos juntos em fé, declarando que as promessas de Deus são verdadeiras para cada um de nós. Ele vela pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelas nossas lutas e pelo nosso futuro, e por isso podemos caminhar adiante com coragem e paz. Se esta oração tocou o seu coração, convido você a se unir em concordância escrevendo o amém nos comentários. Compartilhe como Deus tem agido na sua vida e nos diga como podemos orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, agora e para sempre. Amém.